Esse daí foi foda, nem fala, nem me lembre disso. Qual que é? Qual que é? A grana, sugada, Ah, cara, caga no pau mesmo, que se foda, cara. se foda, a vida tá aí pra isso mesmo, o bagulho Dinheiro é é pra esse. gastar, cara. Dinheiro é pra gastar. Essa porra aí mesmo. Tá bom, então vamos começar. Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Isso aí, faz barulho mesmo, obrigado. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Manadork. Eu sou o Matheus. Estão aqui comigo o pessoal de sempre, né? Kalili. E aí, Kalili? Fala aí, galera, aqui é o Kalili. Está o Lucas Uoba, fala pessoal, tamo junto. e o Christopher. E aí, Christopher? E aí, galerinha, boa noite. Hoje vamos falar da banlist do Pauper, como a gente comentou na semana passada, que daria uma boa pauta e a gente não chegou a falar disso ainda, já que a gente joga Pauper pra caramba, é meio esquisito, né? Aproveitando também um pouco do evento que o Guma fez, né, do Pauper sem banidas, né? É esse o esquema, né? Era um Pauper sem as banidas, né? Isso aí, era um pauper sem carta, sem lista de banidas, vale tudo e a porrada come, seja o que Deus quiser. Isso aí. A gente vai passar pelas cartas, né? Vamos comentar um pouco sobre elas, sobre por que delas terem sido banidas, se valeu elas terem sido banidas, se, elas poderiam voltar. Também tentar comparar um pouco com o que foi visto nesse campeonatinho. Acho que é maneiro da gente fazer isso, já que a gente pôde ver como essas cartas atuariam atualmente, né? E, assim, só de começo eu tô passando só o olho e já posso dizer que, cara, nenhuma dessa pode voltar não, cara. Só por alto. Eu Será? digo uma. Eu também acho que algumas de poderiam cara. voltar. Algumas Então não fala ainda não. Quando a gente Aí, passar ó. por ela, você fala, tá? Ah, porra. Não, vamos passar aqui, ó. Por ordem alfabética. Né? A primeira, essa daqui, ó. Cara, essa daqui... Quando começou a dar merda, eu falei, vai ser banida. Foi o Astrolábio, né? Arcuns Astrolabel. A carta custa uma, teoricamente, genérica, uma mana nevada genérica. É um artefato nevado. Quando ele entra em campo, você compra uma carta, paga um e vira, adiciona uma mana de qualquer cor. Cara, esse negócio, ele foi banido no... Como é que era? Winter? Como é que deram o nome? Winter alguma coisa, né? Winter Storm, sei lá. Mas todo deck Pauper tava rodando essa porcaria, sabe? Tava rodando 4 cópias, trocou todos os terrenos básicos por terreno nevado e pronto. Não teve problema nenhum, não alterou em nada no deck. Só adicionou um artefato que corrigia sua curva de mana e te dava um draw, sei lá, logo no turno 1. Então, assim, abriu brecha pra muito deck de 3 cores, coisa que não era tão comum antes. E começou a dominar o formato. Todo deck que ganhava, ou usava Astrolábio, ou você perdia, sabe? Era impressionante como uma cartinha assim tão pequena, tão básica, assim, conseguiu dominar tão forte um formato. Legacy com lurros. Legacy com luz, né? Cara, esse Astrolábio, cara, ele na verdade criou uns baralhos assim, degenerados, cara. É umas monstruosidades que essa cartinha criou, cara. Aquele Era, né, mono cara? black de todas as cores. Mono black todas as cores. Já é contraditório aí. Não faz o menor sentido. E a parada era descomunal. O bagulho ganhava 1 bilhão de vida, comprava 400 milhões de cartas e você sempre ia pra 5 turnos no campeonato, tá ligado? Porque demorava horrores. Horrível. O grande lance dele era os blinks, né, cara? O grande lance dele era com... Eu lembro principalmente com o Boros usando essa porcaria, blinkando isso a rodo e não tendo drawback nenhum com os blinks que fazia, cara. Era um negócio patético, assim. Realmente era muito... Era de dar nojo, sabe? Porque só tinha isso. Era. Só tinha isso. O Aura estava usando isso, cara. Várias listas que iam 8, né, daquele bichinho humano X-Proof, o Slippery Boggle e o outro. E aí tinha o Core Skyfisher, o Glint Hawk e o Astrolábio com Prisma Profético. Caralho, isso é foda, né, cara? E esse é o lance, né, cara? Tipo, a diferença moral entre o Astrolábio e o Prisma é basicamente um de mana. Um genérico. E o Prisma tá aí, né, rodando. Eu acho o Prisma fundamental pro formato, cara. Tu acha ele fundamental? Eu acho ele muito forte, mas eu não sei o fundamental, assim. Argumente. Assim, o Pauper eu acho que é um formato, cara, que tem que ficar muito buscando o valor das cartinhas, né? Que já que são cartas que, sei lá, não é como o Commander, que são grandes habilidades e tal, então você tem que buscar
esses valores das pequenas cartinhas, dessa pequena interação entre as cartas. Eu acho que se não tivesse um prisma, ia dificultar muito o lance de cores nos decks, sabe? Uhum. Sim, eu te entendo, cara, mas ao mesmo tempo, eu não sei, é porque eu teria que pensar mais a fundo sobre isso. Mas, de fato, ele permite a existência principalmente de 3 cores, né? O Jeskai Affinity, né? Assim, basicamente com ele. O Affinity, ele sofria muito, ainda sofre, né? Com a questão de correção de cor, né? Das manas Bastante, dele, né? perde os primeiros turnos ali se corrigindo, é pavoroso. O problema do Pauper é a gente ter uma base de mana muito ruim. Se você tirar o Prisma, a gente tem que melhorar a base de mana do Pauper, porque senão você fica sem ter como corrigir a curva. E se você for parar pra prestar atenção nas listas, as listas que jogam com 3 cores são as listas que tem Prisma, né? Que é o que dá mais certo. Sim, tem razão. Não tem jeito, entendeu? Então tem que ou melhora a base de mana e tira o Prisma, ou deixa o Prisma e deixa do jeito que tá, minha opinião, entendeu? Uhum. O Guma sempre fala que ele acha que o Prisma tem que sair. Nisso eu discordo dele. Eu acho que se o Prisma sair, aí eu tendo a concordar com o Rubão, que eu acho que a base de mana que a gente tem no formato eu não daria conta. Eu acho que o formato ia ficar muito, muito arrastado, muito pesado. Ia perder um pouco da dinâmica do formato, que eu acho legal, que eu acho que tá uma dinâmica saudável no momento. Mas assim, nesse argumento, agora tem a Streaming Islands, né? Que ela. Você A Flop Land. Flop Land. Land. Flop Lands, exatamente. Flop Land. Não, Dá mas uma cara, antes disso, antes do Prisma, a gente tem aquela outra que faz a mesma coisa do Prisma, só que ela não dá o draw. O lance do Prisma é o valor que ele gera dando o draw. Sim. Porque os decks abusam disso. Os decks abusam de você blinkar esse artefato e gerar esse valor de draw sem ter drawback. Porque todas essas cartas que blinkam, teoricamente, deveriam ser drawbacks. O Glint Rock, o Core Skyfisher, aquilo é drawback, só que é bem aproveitado. Assim, não é um problema do design, sabe? Não é um problema do design nem nada. Como é que é a palavra? É mérito do jogador que conseguiu ver isso, essa brecha. Concordo. Mas dizer que só o Prisma tá corrigindo a base de mana, eu acho que não, sabe? Tem outras cartas que corrigem a base de mana, só que não vão gerar o mesmo valor. E aí, talvez inutilizasse certos decks, não sei se inutilizasse, mas os decks iam perder esse draw, iam perder o valor, sabe? Sim, eu concordo, porque eu lembro que uma galera dizia sobre o Astrolabe, falava assim, não, agora surgem mais decks de mais de uma cor, porque a gente pode ter acesso a mais de uma cor e tal. Só que a verdade, cara, é porque essa cartinha fazia o draw de costume, né? Você pagava um e fazia um draw. Tinha deck de Infect jogando com isso aí. Botava 4 Skyfisher e 4 passarinhos pra fazer isso aí. Era uma coisa nojenta, cara. Horrível. Feio demais. Esse negócio de corrigir curva de mana é desculpa, cara. Porque tem o Mana Silix que, assim, ele é custo 1, tu paga 1, vira ele, corrige curva. E aí? Ninguém usava. Só que isso entra nesse outro argumento, que se o Pauper, cara, é um formato ali, é um formato pobre, né? É um formato que você tem que extrair, o creme das cartas, entendeu? Então, quanto menos eficiência, grind que você fizer no formato, cada vez ele vai ficando mais arrastado, né? Vai perder essa dinâmica. Sim. A carta que eu tava pensando só pra dizer era Prismatic Lens, tá? Custo 2, vira, adiciona uma incolor, paga 1, vira, você corrige a cor. É isso. Essa que o Rubão falou também é igual o Astrolábio, só que sem draw. Essa que o Rubão falou. Então, assim, eu acho que o lance dela ser banido foi muito pelo apelo que a galera tava tendo com ela e dos decks todos, como falou, o Fact, Boggles estavam usando esse negócio, cara, que era bizarro. Era bizarro isso. Então isso aí, permanece banido, martelo banimento... Mereceu o ban. Muito merecido. Caralho, muita coisa. A próxima aqui, ó. Cloud of Fairies, nuvem de fodas. Ou nuvem de fadas, né, como o pessoal chama. Custo 2, uma genérica, uma azul, criatura fada, 1/1, voar. Quando nuvem de fadas entra no campo de batalha, você desvira até 2 lands. E tem reciclar 2. Isso daqui jogava no familiar, né? No famoso familiar, né? Qual era o problema? No Mono Blue. Qual era o problema dela? Me digam, qual era o problema dela? O problema dela? Caralho, qual não era o problema dela? Qualquer merda que você desvire land é muito absurdo. Qualquer merda que desvire land é brecha pra você fazer mana infinita, né, cara? Mano, isso é ridículo, sabe por quê? Porque ela no Mono Blue, ela entrava sozinha, já de graça. Era o counter na 2 garantido. Gerava as duas ilhas ali, né? Desvirava. Já sobrava mana land pra Spell Stutter. Foda-se, qualquer merda. mesmo.
pro próprio Counter Spell, pra qualquer coisa. Sim. Então, assim, Caralho, isso aí já era ridículo. Fada turno 2. Com a Spell Stutter, então, né? Porque aí já tinha duas fadinhas no campo, né? Exato. Eu peguei essa porra. Eu peguei essa época aí que ela não tava banida e o Khalili tinha um monoblue completamente boçal. Eu era tarado nesse baralho, Moleque, cara. o monoblue desse moleque era um inferno. Eu não ganhava nem a porrada por causa dessa filha da puta dessa fada. Não tinha como. Moleque, não tinha como. Eu montava o deck anti-azul na parada e não ganhava. Não ganhava por conta da fada. Ela jogou com Fada Marota? Não jogou. Chegou Não, Fada Não. Marota entrou depois. foi depois. Porque na foi época uma era só- tentativa de corrigir. Era só Spell Stutter e ela, mas já bastava, porque tinha Snap, tinha isso, tipo, caralho, como? O que eu vou fazer aqui? Nada, porque eu, às vezes jogava uma mágica por turno, era o que ele precisava pra anular e me amassar depois. Era um time walk, basicamente. Nossa, Cara, cara. era idiota. Às Me vezes no revoltava turno 2 contra o Mono Black, o cara queria fazer um assinar com sangue. Não vai fazer. Tudo no turno 2 do oponente não era feito. Era muito forte essa carta, muito forte. Caralho, é verdade, né? Tá no Labo E a turno bichinha 2 ainda tem fácil. Cycling, né, cara? Pô, Ainda tem Cycling, né, cara? Final do jogo, qualquer porra. Recicla precisa de um ela. counter, imbecil. não tem. Só tem essa merda na mão. Cycling, Counter Spell, Cycling, Brainstorm. Os familiares que jogavam com ela, que era aquele branco, né? Aquele É o castelinho. branco. É o preto branco. jogava. O preto talvez visse alguma coisa, mas era basicamente o branco. Porque tinha as land dupla, né? O preto também, mas era mais Uhum. pro branco, mano. Porque o branco fazia o combo muito mais rápido, fazia as paradas muito mais aceleradas. Eu não lembro do Só combo. Fala aí, eu não lembro. era que, tipo, o familiar, contextualizando os familiares, eles diminuíam o custo da mágica. Peraí, o preto ele diminuía da mágica azul e vermelha, E vermelha. e o branco diminuía da mágica azul Azul e verde. e verde em uma genérica. Então, assim, teoricamente, já a nuvem de fadas já descia custando uma azul, e você podia Desvirando desvirar duas lands. duas lands, assim. Podia gerar ali e desvirar pra gerar mais mana na sua pool. Então era bem forte. Completamente imbecil, porque você desvira. Ah, tô pagando pra baixar uma porra que vai desvirar duas land duplas. Uhum, sim, Caralho. era bem Ainda forte. Né, cara? tinha. É, mano, mas aí é que tá, né? Ainda tem o Snap. Ainda tem o Snapzão brabo. E até hoje joga, graças a Deus. Pelo menos um Snap. Mas assim, é porque ainda não rolou. Mas meu medo é um dia banirem o Snap por conta dessa mesma habilidade. Eu acho que não rola porque o lance de todas as criaturas que faziam isso, de desvirar, era porque elas poderiam ser blinkadas e aí você abusa disso. O Snap, por pelo ser corpo. instantâneo. Exatamente, por ela ser permanente. O Snap, por ser instantânea, né? Ele não tem essa facilidade. Ban merecido? Ban merecido, né? É, a ban Pô. merecido. Infelizmente, que eu gosto muito dela. Tem umas 20 cartinhas dessa aí, mas. Ah, por caralho você. Foram bons tempos de Cloud of Ares. É pra quem? Todo familiar, eles são nas cores dos fragmentos de Alara, entendeu? O preto é Grixis, o branco é Bant e tem o azul. O azul, ele é azul, branco e uma outra cor. Eu não tô lembrando agora de cabeça. Ih, tava ligado não, mano. Sabia não. É só prestar atenção, foi uma coincidência, não tem nada a ver com a lore, mas é uma coincidência. Porque foi bem antes de Alara, né? Então. Isso. Acho que é uma das primeiras coleções que tem essas interações com mais de uma cor, que eu lembro. Vou passar aqui para a próxima aqui, que é o Cloud Post. Cloud Post é uma land do tipo Locus. Quando ele entra em jogo virado, você vira, adiciona uma genérica na sua pool para cada Locus em jogo. O lance dessa é que tem outra land que é um Locus, que é o Glimmer Post? Glimmer o Glimmer Post. Eu acho. Isso mesmo, é o Glimmer Post, que ele tem a mesma Glimmer habilidade. Post é comum? É comum. E não Ele é é banido. comum. Então, porque o Glimmer Post ele não tem a mesma habilidade. O que acontece? O Glimmer Post ele é uma land Locus que quando ele entra no campo de batalha, você ganha 1 de vida para cada Locus no campo de batalha. E você vira e adiciona uma na sua pool. O lance é que tem... Primeiro que tem uma coisinha assim, um detalhe, que é cada Locus no campo de batalha, então conta as suas e a do oponente, mas no fim das contas é que você tem 8 Locus no seu deck. E aí, tipo, se você baixa 2 Cloud Post, o problema mesmo é o Cloud Post, porque ele gera uma para cada Locus em jogo. Se você tem 2 Cloud Post no seu turno 2, cada um vai gerar 2 manas. 2 Olha que manas imbecil. incolores, né? Mas são 4 manas. E assim,
O Tron no turno 2 não faz isso. O Tron no turno 2, o Tron no turno 3 com o Tron completo, ele vai gerar 2, 4, 7, né? 7 manas. 7. É 7. Ele gera 7. Com o Cloud Post gera 9, se você tem os 3 Cloud Post. E mesmo não tendo o Cloud Post, se você tem um Glimmer Post e 2 Cloud Post, você tá gerando 7 ali, sabe? É meio idiota também, é meio muita mana muito rápida. E você pode contar do oponente também. Vocês chegaram a ver algum jogo com Cloud Post, com os Locos? Eu não cheguei a jogar contra isso, não. Então, Eu cheguei a jogar contra, na época. Engraçado, eu vejo um padrão, né? Eu sempre perdia. Mas assim, era muito mongol, porque vinham umas paradas. Tô gerando aqui um porrilhão de mágica, de mana. Tô fazendo várias magiquinhas aqui. Tô gerando um monte de cor aqui com tais mágicas e outras lands ao mesmo tempo. E aí. E na época não era nem Pauper, pra você ver. Não era nem o Pauper, eram outras mecânicas. Que o maluco botava umas paradas absurdas no deck. E aí quando eu via, eu não tinha mais nada em campo. Ou quando eu vi, o maluco tinha um bicho enorme no campo e eu não tinha o que fazer. Então, assim, você imagina isso em outros formatos que tem acesso a muito mais coisa. Como é que não era? O Pauper é limitado, mas assim, só tem maluco absurdo jogando. Só nego viciado mesmo que engole Magic, vive Magic. Você imagina? Você acha que nego não vai fazer vira um terreno, gera 3. Que isso não Cara, deve gerar o lance depois? disso era que. É só lembrar, você tem a fada. A fada já desvira duas lands. Tem isso, né? É land, não é land básica. Isso. Então tu pode virar os locos pra gerar mana, desvirar com a fada, e aí você pode, sei lá, ter crop rotation pra você sacrificar qualquer outro terreno e buscar outro locos no campo e virar e gerar mais mana. E aí com esse valor de mana você pode fazer muita coisa. Você pode dar uma Kervek, um Rolling Thunder, jogar um triturador de Ulamog, essas porra aí que aí é da tua imaginação, aí tu faz o que tu quiser. É muita mana muito rápido, né, cara? Não Se essa tem porcaria como. fosse válida, velho, Tron nem saberia o que é jogar no Pauper. Ah, sim, o pessoal ia trocar o Tron pelos locos, né, cara? Foi o que aconteceu, né? Quando baniram os posts, aí a galera achou o Tron. Aí nasceu o Tron do Modern e o do Pauper. Só baniram esse, né? O Cloud Post. O outro não gera mana pra cada locus em campo, então ele não é problemático, né? Mas. Basta banir o posto do Cláudio aí que já foi suficiente. Exatamente. Porra. Mas é curioso, eu vi o tio Vini lá do Cabrito, né? Ele jogou lá uma partida lá no mall que poderia jogar com qualquer carta, que não fosse banida. Aí ele adaptou o Tron como as cartas que a gente conhece hoje do Tron com os posts e não rodou. E não rodou de jeito nenhum, ele apanhou. É curioso porque era outra configuração, né? Isso que é maneiro, né, cara? Que a galera acha as brechas assim e faz umas configurações muito loucas, cara. Uhum, Isso eu tava falando, Lucas, que a galera, porra, tarada, descobre umas paradas surreais. Cara, vai longe. Se tu bota o Tron de um lado e bota o Post na outra, o Tron, ele tem aquele começo assim que ele não faz muita coisa, não. E o Cloud Post ele começa a ir fazendo devagarzinho. No decorrer do jogo, o Post vai superar ele muito rápido. Então, por exemplo, já só de você fazer essa comparação assim, botando no vácuo os dois terrenos, você já vê que o Post é mais forte, tá ligado? O cara consegue abusar, cara. É normal. E no T2 agora você vai ver o quê? O que tá acontecendo? Tá tendo um problema sério de Big Mana. Aí, é como se tu tivesse um deck de Post no T2, só que com mana colorida. Se for parar pra pensar. Terreno normal, né? Mano, na boa, aquele The Great Hand. Aquele é idiota. Nossa, caralho. As coisas mais fortes no Magic, cara, são mágica que você não paga mana pra fazer e acesso a muita mana rapidamente, né? Que o pessoal chama de Fast Mana. É o Ramp. Rampzão bolado. Só não é melhor que Draw a Card. Então, ban válido, né? Ban validíssimo. Ban válido. Vá com Deus, fique lá. Cara, aí eu vou passar aqui pra próxima. Essa daqui não tem nem discussão, cara. Ela, quando nasceu o Pauper, já meteram um Banhammer nela, que foi o Cranial Plating. É um artefato. Cara, artefato custa 2, equipamento. A criatura equipada ganha +1/+0 para cada artefato que você controla. Paga 2 pretas. Anexe Cranial Plating na criatura que você controla.
com equipar 1. A diferença de anexar e equipar é que o equipar você só pode usar como feitiço, então só no seu turno, né? Como feitiço, como feitiço. Tem Tem uma outras- carta que se chama Cipai Leonina que permite você equipar equipamentos como se fosse instantâneo. Eu acho Acho que tem legal, outras. Nessa Eu acho porra que tem no outras. T2. Tem outras hoje em dia, mas essa Cipai Leonina no T2 na época. Tu jogou, Ah, moleque? Eu me rodei na época. Porra, eu sou Porra, velho, né, cara? Porra, eu era noob pra caralho nessa época. Era Moleque. Eu era fissurado nesses felinos também. Só voltando, que o lance do anexar é que você pode fazer isso em instant speed, né? Então, no meio de um ataque ali, se o oponente não bloqueia uma das criaturas, você pode anexar na que ele não bloqueou e meter um porradão. Mas, cara, assim, Affinity sempre foi um arquétipo vivo em todos os formatos, né? Existe no Modern Poderosíssimo. e muito forte, né? Ele existe no Modern, ele existe no Pauper. E o Cranial Plate, cara, ele é uma carta que faz qualquer bichinho teu 2/2, aí, sei lá, o Ornitóptero 02. 0-1, cara. O Ornitóptero 02 virar um bicho 7/2 voar, o Vault Scourge virar um 8/1 voar com lifelink. Então, cara, é uma carta que é muito forte. Ainda tem o equipar 1, né? Então, qualquer turno, se o teu bicho morre e você gera algum valor lá do dano que você deu, pode equipar nele, em outro lá sem o menor problema. Isso até é interessante porque o deck que ganhou no campeonato do Guma foi o deck que usava o Cranial Plate, foi um Affinity com Cranial Plate. Só mostra o poder dessa carta, né? Ainda tem o Fling, né, cara? O Fling, tu paga 2, sacrifica a criatura e você dá o dano na criatura oponente com o poder dela. Então, cara, é uma carta muito forte. Dava muito problema. Começou o formato dando problema e já foi logo banida. Não tem nem o que discutir esse bicho, cara. Hashtag Gengibruto melhor que a Dog. Porra, a Gengibruto é muito foda, cara. Gengibruto melhor que a Dog. Porra, os botões de açúcar não. Porra, o bicho veio e amassou batendo 12, meu irmão. Caralho, bater 12 no Pauper é de uma grosseria que, sei lá, acho que só... Dificilmente isso vai acontecer. Tem decks muito específicos pra bater 12 numa lapada só com um bicho. Sim. Tô tentando pensar. Auras. Auras, o Blitz e... por aí, né? Mas aí também é muito mais frágil do que o Affinity, não é? O Affinity consegue repor o gás dele bem legal até. Só que, o Blitz você dedica o seu baralho a fazer isso. Nesse, ele usou o biscoitinho custo 1, Cranial Plate custo 2. Sim. O Inside Out também fazia isso, né? Quando tinha o combo do Inside Out, ele também fazia essas porradas. Ah, sim. Mas eu vou te então... dizer que eu acho que o Cranial Plate só é banido porque o Cranial Plate, o deck de Affinity, ele consegue se recompor melhor do que o Auras. Porque se não fosse assim, talvez ele não fosse banido, não sei. Cara, eu acho que não é isso, não. Eu acho que é porque o Affinity, ele joga sem o Cranial Plate, sabe? Você pode montar um deck do Affinity sem o Cranial Plate, que ele vai ser bom. Se ele não vier na partida, você consegue ganhar de boaça. Mas se ele vem na partida, ele vai te dar uma vantagem muito absurda. Muito absurda. Então não é nem questão de se recompor, é que o deck já é muito forte, o arquétipo é muito forte. E dar uma carta. Vez por outra ganha, né? É, cara. Vez por outra ainda ganha. Chapeamento craniano ainda, se existisse no Pauper, porra. Todo deck ia ter que ter rate de artefato muito mais forte do que tem hoje em dia já. Não, ia ser main deck, certeza. Até o Boros podia usar. Sim, capaz de usar, sim. Porra, com certeza. Nossa, ia ser imoral demais. Nem se fosse uma copiazinha lá perdida. Que comanda, né, cara? Joga lá, umazinha. Umazinha só perdida. É idiota. É uma carta muito forte, é idiota. Mereceu o ban logo no começo. Eu acho que é uma das mais fortes das banidas. Sim. Total. Então, ban validíssimo. Mereceu. Merecido, mano. A próxima aqui, cara, essa daqui eu confesso que eu não gostava porque eu não gosto de azul, né? Mas eu não achei tão justo assim o ban dela. Foi o Daisy. Daisy é uma carta custo 2, uma genérica, uma azul. Você pode retornar uma ilha que você controla para a mão do seu controlador ao invés de pagar o custo de mana de Daisy. O efeito dela é anule a mágica alvo, a não ser que seu controlador pague uma genérica. Assim, eu vi ela jogando, né? Joguei contra ela. Ela foi banida não faz tanto tempo. Acho que foi banida junto com o Astrolabe, mais ou menos, não foi? Na mesma época, assim? Sim. Foi depois. Foi um pouco depois. Foi pouco depois. Cara, joguei tanto com Daisy. Hashtag volta Daisy.
Cara, ela não, sei lá, por que ela foi banida mais pela interação que ela tava dando, né, com o Gush. Era com o Gush e com O o Foil. E o Foil, né, cara? Porque assim, ela em si, ela nunca foi um grande problema. Cara, todo mundo espera a Nula de deck azul, né? Ainda mais no deck Mono Blue. Exato. Então, é meio que você jogar em volta desse Daisy e, sei lá, turno 3 o Daisy pode já ficar meio morto na mão do oponente. Mas... Aí tu imagina, na época, para pra pensar, olha que deck filho da puta, o deck do Khalil, que deck desgraçado. Tinha Daisy, tinha Gush, tinha Fada Marota. Nossa, mano. Como é que eu ganhava dessa porra? Não ganhava. Nossa. Fada Marota não, viado. Nuvem de fodas. Fada Marota não, nuvem de fodas, isso aí. Isso. Mas Porra! Mas, enfim, ela foi banida pela interação, né, cara? Eu acho que ela não... Porque, tipo, ela tava há muito tempo no formato. Aí houve a interação, surgiu essa interação, né? E aí ela começou a ficar mais quebrada. Você gerava muito valor, não é? O problema não é só gerar valor, você gerar um valor exacerbado, assim, em comparação ao restante do formato, que deixava ela bem desequilibrada, né? Tem isso, cara. Não, na época, a Wizards, ela tava numa cruzada contra a Free Spell, que ela foi banindo várias em sequência também. Ah, sim, eu vi isso mesmo. A gente vai chegar lá, tem mais outros que a gente vai... Isso mesmo. Manda spoiler do que a gente vai falar. Mas é o problema, né, do formato ganhar visibilidade. O formato ganhar visibilidade atrai os malucos viciados. O viciado vai olhar as cartas, vai fazer o uso delas abusivo. A Wizard vai olhar o uso abusivo e vai banir o bagulho. Ah, você é idiota, você é viciado, bane essa porra. É bem por aí. É o que ela faz. Cara, só contextualizar aqui o lance do Daisy com o Foil, é que o Daisy, você vai lá, volta uma ilha pra sua mão, e aí o cara tem que pagar uma genérica pra não anular a mágica dele. O Foil é uma carta de custo 4, 2 genéricas, 2 azuis. Você pode descartar uma ilha e outra carta da sua mão, ao invés de pagar o custo, e você anula a mágica. Então era muito valor que você conseguia gerar nessa interação. Você anulava, sei lá, 2 mágicas do oponente de boinha. O lance também é que o baralho estava muito forte e ela protegia o Delver. Então você fazia o Delver rapidinho, o baralho só jogava de Delver, Gurmag e às vezes, e olha lá o Augur of Bolas, o resto era tudo instantâneo feitiço. No turno 2 você tinha um Delver 3/2 com proteção que não saía mais da mesa e entrava um Gurmag. Era prego e caixão. No meu caso, no turno 6 eu tinha um Delver 1/1, porque o meu Delver não consigo. Mas eu fico triste com o banimento dessa carta. Então, também, eu não acho que tenha sido um ban muito, como vou dizer, não é muito bem pensado, porque eu acho ele válido, mas o problema não tá na carta, não tá no Daisy, né? O problema tá no contexto. Então, e o Tron ficou mais fortinho, né? Porque antes você fazia o Delver rápido, botava uma pressão, desde o começo conseguia anular umas cartinhas, agora o caldo engrossou. O Tron deu uma dominada por muito tempo ali, cara. Está dominando agora, né, cara? Pois é, velho. É Tron e decks que ganham de Tron. Mono na frente sem Daisy é tipo Mono Red sem Fire Blast. Não sei, acho que é um pouco exagerado. É um comentário bem, pra não dizer merda, mas ousado. Eu achei meio exagerado. Posso estar exagerando, posso estar cagando demais aqui, entendeu? Mas assim, cara, Daisy era muito bom. É difícil você montar um deck de Delver sem Daisy, porque você vai fazer o Delver, você não pode fazer Delver mais no turno 1. Se você fizer Delver no turno 1, ele tá morre. Praticamente dizendo: meu irmão, mata esse bicho pra mim, por favor. Estou jogando a carta fora aqui. Não só raio, aquele fogo do dragão. Firebolt, cara, é muita remoção rápida. Snuff out, o cara passa estilete no Delver assim na mesa quando tu não estiver olhando. Uhum. Tem uma história engraçada com essa carta, que o jogo já tava lá no 10º turno, né? E aí o cara tava com uma Daisy na mão e o outro maluco ia jogar a bomba. Aí o cara foi lá, fez a bomba. Aí o cara foi determinado, virou 2 manas, anulo. Aí o maluco olhou assim, porra, aí anulou. E era só um Daisyzinho, né? Só pagar um. O cara não falou que era menos que pague um, né? O cara não pegou pra ler a carta. Era só pagar. Aí eu falei assim, pagar. caralho, mano, que isso? Era só pagar, cara. Leiam as cartas, colegas.
Peguem nas cartas pra ver. Já vi muitos camaradas roubando o jogo por conta disso. Roubando firme, hein? Mas como assim roubar? Ninguém que me contou, não. Roubando gostosinho na cara dura. Tá ligado? Falando Participei assim, de um torneio aí com um camarada lá, que o cara chegou assim, mostrou a mão aí, ó. Pô, aqui, ó, 8 de dano, como se tivesse 2 Fire Blast na mão. O cara não tinha nem 4 terrenos no campo de batalha. O cara tinha 2 montanhas, né? O cara só mostrou a mão e falou 8 de dano, o cara recolheu, tá ligado? Mas, cara, é assim. o cara mostrar revela, o Daisy já falando anulo, né? Anulo. o cara Aí, pô, revela 3 Galvani que não tem nem... Tem um artefato na mesa, o cara. Recolhe tudo. Enfim. Já vi. Estratégia, velho. Estratégia. Não façam isso. Mas a Então, estratégia tá aí. ban não tão merecido, né? Ban não tão merecido. Foi na onda. Não, essa é injusta. Foi na onda, Foi na onda. Ela foi injustiçada. Poderia até voltar. Eu gostava muito de jogar com ela. Eu não sei se poderia voltar. Mas enfim. Passa aqui pra próxima, que é Empty the Warrens. É Esvaziar os Viveiros? É esse o nome? Esvaziar os Viveiros, né? Custo 4, 3 genéricas, uma vermelha, um feitiço. Crie 2 fichas 1/1 vermelha do tipo Goblin com o Storm. Impossível. O Storm, só dizendo como é que é o Storm, quando você casta essa mágica, você copia ela pra cada outra mágica que você castou neste turno. Então, por exemplo, você casta um... Peraí. Cada outra mágica que foi conjurada nesse turno. As dos oponentes também conta. Ah, é verdade. Cada outra mágica conjurada neste turno. Então, assim, digamos que você jogou um Brainstorm, aí o colega respondeu com outro Brainstorm, e você, sei lá, jogou o quê? Diga uma mágica aí. Você deu um raio aí. Você deu um raio, e aí você... Peraí, deixa eu contextualizar o Storm, irmão. Tá falando merda, porra. Não sabe nem combar o bagulho, nem no fictício. Calma, eu não vou falar o combo, cara. Eu vou falar como funciona o Storm, aí depois eu vou falar como funciona o combo. O Storm, você vai lá, jogou um Brainstorm, o colega jogou um Brainstorm, você deu um raio nele, aí pagou 4, jogou Empty the Warrens. Antes dele, você teve 2 Brainstorms e um raio, então foram 3 mágicas. Então você vai copiar ela 3 vezes. No fim das contas, você vai ter 4 delas na pilha, que vai gerar 8 Goblinzinho 1/1 na tua mesa, no turno X. O problema é que Storm é deck de combo. Então, ele é voltado pro fato de que você vai ter coisas, no caso bicho, né, que vai diminuir o custo das mágicas que gerem mana. Então, assim, vai chegar um ponto do jogo que você vai lá começar a castar mágica, uma atrás da outra, e vai ter um Storm pra 20, vai botar 40 fichas 1/1, e no próximo turno o oponente vai ter que se virar, vai ter que rebolar pra conseguir sobreviver. Com Bushwalker eles entram batendo, com Bushwalker, né, é quicado. É isso aí, Bushwalker entrando batendo, o Lucas já falou. Enfim, o problema do Storm é o de todo o deck combo, né? Ele acaba ficando muito imbatível, né? Não tem como responder alguns decks, né? É tão rápido, assim, que você consegue gerar mana, consegue combar, que não tem como responder e o deck simplesmente ganha. Discordo. O Empty the Warrens, tu consegue parar ele com o Electric. Só que o cara que tá só depois do pós-side, né, amigo? Só no pós-side, né? Normalmente, ou você vai rodar um Electric main deck, ou vai rodar 2, não sei. Ou tu vai botar um monte no card. Mas aí, o cara que tá jogando de combo, sabe? O combo que gera um monte de mana, como Storm, que quer conjurar um monte de mágica e fazer isso. Ritual da Pedra Luz. Ele tem anula no baralho. Você vai tentar se livrar do cara, mas tu não vai conseguir, entendeu? O cara vai fazer um dispel, entendeu? No teu... Cara, não precisa. Não precisa. Deck de Goblins, botou a porra da caverna que dá +0/+2, acabou a brincadeira. Sim. E aí você tem Ritual da Pedra Luz, que é comum, custo 1, instante, que adiciona uma mana pra cada Goblin em jogo. Tudo vermelho, mana vermelha. Tudo mana vermelha, meu irmão. Aí, ó. Pá. Tu faz uma penca de lane de mana vermelha, baixa tudo quanto é Goblin que você quer, no final tu baixa o Empty Warrens, fazendo milhões de fichas aí, sobrando 2 pro Bushwalker, e no final ainda chama no Fire Blast pra fechar a brincadeira. É bem por aí. Porra, eu tomei muito isso já, filho. Tomei muito, não foi pouco, não. Eu odiava Empty the Warrens, eu odiava. Ficava muito... É a arte mais feia que eu já vi. Peraí, qual delas? A nova ou a antiga?
A antiga de espiral temporal. Pô, coisa feia, cara. A nova também é uma merda. Eu gosto de carta com Storm, entendeu? Foi mal Só aí, que Mark eu Bril, sei que mas- todas elas são um mal pro jogo. É foda, é o tipo de habilidade que foi extremamente abusada, né? Assim, Tanto é que Pô, a gente vai. abusado não. A habilidade já é um abuso, cara, entendeu? Tanto é que a gente vai ver outras cartas com Storm. A gente vai. Dá pra ver um certo sentido em todas as cartas e a gente vai comentando à medida que forem se repetindo. Mas enfim, o ban foi válido, né? Ban validíssimo. Muita coisa. Exatamente. É, válido. Demais. Que fica lá. Que fique banida. A próxima, cara, essa daqui foi engraçado quando foi banida. Foi o mapa da expedição. Custo 1, uma genérica, um artefato. Paga 2, vira, sacrifica o mapa da expedição. Procure no seu Grimório por uma carta de terreno, revele e coloque na sua mão. Depois embaralhe seu Grimório. Cara, quando baniram, veio o meme, né? O Tron morreu. Tron morreu. Agora não joga mais essa porra. Tá aí jogando ainda, nem sei. Tá aí vivinho, Cês- metendo a porrada. Tá aí vivinho metendo a porra. Vocês acharam válido o ban do mapa? Assim, não fez diferença, Não. assim, era all, Achei sabe? um ban idiota. Achei Foi um ban idiota. preguiçoso. Quando baniram o mapa, eu achei que era meme, velho. Quando eu vi o anúncio do banimento, eu achei que era meme. É, pareceu meme mesmo na época, porque foi meio que... Todo mundo sempre especulou, né, falando assim, vai ter ban no papo, vai ter não sei o que, vão banir o mapa. Vão banir o mapa porque o Tron é opressor. E, porra, baniram. Banir o rinoceronte faria muito mais sentido. Pois é, eu concordo. Eu concordo que faria muito mais sentido, porque o abuso do Tron, teoricamente tá no Flickr, no Flickr lá, no Ghostly Flickr, mas... Teoricamente tá no Ghostly Flickr, mas o que fode mais o Tron lá é o rinoceronte. Então se você tirasse o rinoceronte, daria pra fazer as maracutaias lá do Tron de boinha, zoando o colega, o deck continuaria bem forte, mas não ia matar ele de vez. Se você banisse o Flickr, você ia matar o deck muito fácil, muito, muito, muito fácil. Porque, porra, todas as outras Ia cartas... matar o familiar também, não tem como. Sim, ia inutilizar as outras cartas que você consegue gerar valor com o Flickr, né? Tipo... O Flickr, ele usa uma cópia, cara, no baralho. Eles estão usando efemerar. Pode ser o efemerar também, mas enfim, o problema mesmo tá na carta que você gera valor. Se você banir o efemerar, eles botam mais Flickr. Se você banir o Flickr, eles completam com efemerar. É isso. Sim, então, mas o problema não é Tem que você banir o blinkar. rinoceronte. O que eu tô falando, o problema não é você blinkar, não é gerar o valor com blink, é o valor do rinoceronte que é gerado com o blink. Ou então, nesse caso, banissem a barreira. Porque aí ela não ia matar o familiar, porque o pessoal do familiar usa o mago, que eu não lembro o nome, e o Tron ia ser o Arqueomante. E o Tron ia se sentir na obrigação de usar o Arqueomante, sendo que o Arqueomante custa 1 azul a mais. O que complica ali na configuração de cor do Tron. Né? Uhum, sim. Pode ser que isso desse uma ralentada no baralho. Mas assim, o ban do mapa, voltando pro mapa, o ban do mapa não cagou o Tron, né? Não surtiu assim tanto efeito no Tron. Então assim, por que ele ainda tá banido? Por que ele ainda tá banido? Por quê? Gostaria de saber. Cara, porque eu acho que a empresa não tem vergonha, cara. Eles não vão querer se banir pra reconhecer erros, sacou? A empresa não quer dar o braço a torcer real. Então, assim, não, erramos aqui. Admitimos É. que a gente não pesquisa, a gente simplesmente olha e fala: o deck, o Expedition Map tem a ver com o Tron, né? Tira, aí, tá resolvido. Aí, o pessoal tá chorando muito, A porcaria do mapa só joga no Tron, velho. Não tem outro deck que joga com essa merda. Pois é, tem isso mesmo. Só Foi joga um no Tron. fanservice cagado. Foi um fanservice merda. Foi um fanservice bem merda. Cara, assim, ban bem idiota, né? Pode voltar suave. Apesar de, assim, todo mundo sempre falou, né? Como eu disse no início. Tem que banir o mapa pra diminuir o poder do Tron. Já tá aí, mostrou que não deu nada, sabe? Meio que não fez muita diferença. Volta então, cara. Porque é muito ruim você ter muitas cartas banidas, sabe? Você ter carta banida é meio ruim, no geral. Porque mostra que tem algum... Não vou dizer erro de design, mas que tem algum abuso no design das cartas. E assim, quando não tem, quando é comprovadamente mostrado de que a carta não tá ferrando o formato, cara, volta, não vai dar merda nenhuma. Só isso. Até porque o Tron atual, ele não tem necessidade de, tipo, preciso fechar o Tron no turno 3 pra ganhar o jogo. Mas quer fechar no máximo Ele já contornou isso. Pô, agora eu vou ser bem sincero, cara. Até o Astrolábio jogava muito no Tron, nossa senhora, tava jogando horrores. Na época do Astrolábio, o Astrolábio demorou pra ser banido. Aí eles agora vêm com essa de vou banir o mapa.
Podia ter... Eles podiam... De verdade, cara, os caras têm acesso à informação de um monte de torneio que acontece no Magic Online. Por que eles não vão lá e dão uma olhadinha lá? Pô, olha só, o rinoceronte realmente tá sendo um problema. Não é um negócio tão... dá trabalho. Já falamos que a gente não pode esperar muito de uma empresa multimilionária. Não dá. Você Quem quer ganhar dinheiro realmente... fazendo isso? Você quer realmente que chegue lá, botem 10 cabeças numa sala, fazendo planilha, fazendo todo o levantamento de decks usados nos torneios, vendo a vitória de cada um pra ver, pra fazer uma interseção entre as cartas utilizadas e ver as que ganham. Ah, tá maluco, porra, mó trabalhão, pô. Não. Trabalhão, bane qualquer merda aí. Cara, esse fanservice foi tão ruim quanto o Yoda aparecendo em episódio 8 aí, queimando os livros. Vem por aí mesmo, cara. O Yoda fantasma queimando as coisas aqui. Que merda. Foi esse bagulho aí. Olha, vocês pediram, então toma. Foi isso. O Astrolábio, o mapa foi isso. Mas eu gostei muito de que ele veio como full art no VIP Boosters e o pessoal ficava bolado tirando essa merda. Isso foi legal. Mas enfim, ban injusto. O pessoal bolado tirando isso? Foi, pô, muito bom. Ban injusto, né? Ban injusto. Todo mundo de acordo. Foi um ban preguiçoso. Justo preguiçoso. Isso aí, ban preguiçoso. A próxima, cara, aqui, falando de que a gente vê um sentido no ban certas vezes, né? Essa aqui é a Frantic Search. Como é que é a tradução dessa daí? Frantic Search? Busca o quê? Procura? Busca frenética, talvez. Enfim. Frantic Search, custo 3, 2 genéricas, uma azul, instantânea. Compre 2 cartas, depois descarte 2 cartas, desvire 3 terrenos. Então, Nexo com a nuvem de fadas, né? Que você desvira terreno. Mas, e aí, de novo, a gente falou do Snap. O Snap desvira terreno. Por que essa foi banida e o Snap tá aí? Porque essa tem a melhor habilidade do Magic. Essa tem draw, né? Vezes 2. Ela não tem draw, ela tem o looting, né? Porque você vai comprar e vai descartar. É o lootingzinho. Porra, não tá bom, não? Não, tá ótimo. Eu não tô reclamando disso. Eu só tô dizendo que não é por nada. Looting é muito forte, cara. Isso é escroto. Isso é um looting de graça no teu turno 3. E, porra, instantâneo, cara. Tu faz isso na passagem. E aí gera mana se você tiver bounce land. Pois é. E o looting só pra explicar o porquê o Rubão tá falando que é vantagem, é porque muitas vezes se você tá trabalhando com looting é porque você quer jogar a carta no seu cemitério. E, então carta no cemitério é muito mais fácil de conseguir do que a carta no meio do deck, assim, geralmente. No Pauper é. Bota na sua cabeça, tipo assim, você comprou, né? Aí você tinha, sei lá, 4 cartas na tua mão. Aí uma tinha flashback. Aí você tem, sei lá, mais 8 ou 10 com flashback dentro do teu baralho. Aí tu comprou 2, pra descartar 2 na passagem, né? Com Frantic Search. E aí você comprou mais uma carta, porque a chance é muito alta de você comprar no seu turno 3 uma carta com flashback se você tem 10 cópias, né, dentro dela no seu baralho, na construção do baralho. Então você descarta 2 cartas com flashback. Você comprou 4 cartas, cara, pagando 0 mana. Elas continuam utilizáveis no cemitério. Sim. 2 coisas, uma idiota e uma bacana. A primeira é que o Frantic Search novo é o Christopher procurando as coisas na biblioteca lá. Parece mesmo. Essa foi a coisa idiota, por incrível que pareça. Olha só. E são as relíquias todas que estão nessa imagem nova. São várias orbes, várias paradas que são cartas existentes, umas lanternas. O corvo lá é de outra carta. Então, os easter eggs na carta. São vários easter eggs. Vários. Da nova tem várias referências nela. Apesar de que eu prefiro antigo. Mesmo assim eu prefiro antigo. Frame antigo. É porque o frame antigo é o mel, né? É o mel. Mas é maneiro, o cara tá doidão, tá vidradão, assim, parece que ele tá no ácido. Ele tem cabelo de banana, porra. Na primeira o maluco cheirou pra caramba e achou um pergaminho da revelação da vida dele. Vou levar tudo, A cara do parceiro aí, tá vidradão de raia, mano. Caralho, meu cabelo virou banana, mané. Caralho, muito bom. Mas então, o ban foi válido? Como é que era isso na época? Eu não lembro dessa porcaria na época, quando se jogava. Eu acho que isso já entrou banido também. Foi um dos lances que entrou banido? Eu não cheguei a ver isso jogando, eu confesso, não tenho certeza. Mas tem cara da parada que entrou sendo banida mesmo. Já entro chorando.
Não, assim, entrou sendo banido, na verdade, foi só o Cranial Plate, se eu não me engano, não estou enganado. Mas deve ter sido uma das primeiras. Assim. O Sinkhole já entrou aí banido, já dando spoiler. Foi. High Tide já entrou banido. Então, enfim. Mas enfim, eu não lembro disso jogando, então eu não sei se é tão justo assim. Vocês acham que isso poderia voltar? Assim, poderia ser desbanido? Não. Não dá, né, cara? Acho que não. Não dá, né? Olha, se ele voltar, eu largo o Pauper. Não dá, não. Isso aí Como é que você vai desvirar Tron? Desvira Tron Land. Cara, pois é, imagina isso no Tron, que aí você tem um Flicker, você tem o Ephemerate, aí você vai dar looting com a parada, vai poder blinkar, porque você vai ter as manas em pé de novo, vai gerar mais mana na tua pool. Caralho, isso dá uma Vocês treta. não vão aguentar jogar comigo, cara. Vocês não vão aguentar jogar comigo. O Lucas vai me puxar pela camisa e me jogar pela janela da casa do Khalil. Eu já não aguento agora que tá banido. Imagina se não tivesse banido, né? Mas enfim, vamos passar pra próxima aqui. Não, peraí. Banido foi... Tá certo então ser banido? Tá certo, né? Eu acho. Eu acho que tá certo. Isso ia dar muito problema, esse negócio aí. Ia dar problema, né? Então, enfim. Tá banido. Fica banido. Ah, Deus. O próximo aqui, essa daqui eu lembro, cara. Essa daqui eu tô em dúvida. Eu quero saber o que vocês acham. Foi a Gitaxian Probe. Ou Gitaxian Probe, como vocês quiserem. Custou uma Phyrexiana azul, feitiço, olhe a mão do jogador alvo e compra uma carta. A mana Phyrexiana, explicando, ela pode ser paga com uma mana daquela cor ou com 2 de vida. Geralmente as pessoas preferem pagar com vida, porque vida é recurso, né? Aprendam isso. Cara, eu lembro quando isso foi banido, esse ban literalmente matou o Infect real, né? O Infect parou de jogar por causa desse ban. Não só esse, mas tudo bem. Não só esse? Quais outros? Não. Tem aí o Invigorate que vai chegar nessa porra dessa lista. O Infect ainda jogava sem Invigorate, cara. Mas quando tirou o Gitaxian, o deck morreu, nunca mais voltou. Invigorate já era banido há um tempo, e depois baniram o Gitaxian e ele não voltou mais, cara. O nego tentou usar aquela pique que você olha a mão do oponente, olha o topo do deck. Né? E umas outras coisas, só que não compra carta. Então, assim, isso dava alguma desvantagem e você usava mana. O lance do Gitaxian Probe é free spell, né? Pois é, o lance do Gitaxian Probe é justamente ela ser free spell num deck que é meio que Glass Cannon, né? Você vai... É tudo ou nada. E aí você vai fazer o seguinte, você vai lá, tem o seu bichinho 1/1 lá com Infect, você antes de tudo olha a mão do oponente. Se você olha ele, não tem raio, não tem anula, pronto, pra dentro, mete pra dentro. E aí você ganha. Não tendo isso, mano, ferrou, você não é insegurança, o deck perde a consistência dele. É esse o rolê da Gitaxian, principalmente por ser free spell, né? Então, vocês se lembram do ban dela? O Mono Green Infect já não jogava nada. Aí o único que jogava era o G e depois que acabou isso aí, mano. Porra, nunca vi uma lista UG jogando. O G usava por causa daquele outro que não pode ser bloqueado. É o Blinded Entry. Só rodava na mão de quem pilotava com excelência, porque pra extrair o... É deck bastante difícil de jogar. Pois é, o pessoal acha que é molezinha assim, só pumpar o bicho tudo e dar na cara, não é desce, bate. Não é assim, não. Não é tanto assim, não. É um pouquinho mais complicado. Aí na porrada tem estratégia, galera. Vamos lembrar disso aí que é complicado. Porra. Outros decks usavam isso, né? Os decks control usavam muito isso. Burn, tinha gente que craftava isso aí no Burn. Usava no Burn. Pois é, principalmente para do Draw, né? Era uma boa. Nunca fui fã. Você rodava isso no Draw? Você rodava isso, não rodava, Khalil? Já usei, e aí depois eu larguei, aí eu... Não. Preferia que fosse um raio, sei lá. Preferia ter um raio na mão ao invés dessa merda. Ele matou também parte daquele deck lá dos Nômades. Também sacaneou ele. Sim. Porque é o tudo... Tribe. Sim, é porque, como eu falei, é um deck que é tudo ou nada, tu precisa saber o que vai ter na mão do oponente, senão tu vai chorar, né, cara? Tu não vai saber quando vai poder fazer jogada. E a melhor habilidade do Magic, cara. E o Draw, né? Porra. Mas vocês acharam um ban justo? Vocês acharam justo? Não. Nunca entendi porque foi banido. Nunca entendi a opressão dela, na verdade. Uhum. Eu acho que foi justo, mas não sei se hoje em dia, tipo... No meta atual, se ela teria a mesma opressão que ela tinha antes.
Magitaxian Probe foi banido foi porque o que aconteceu? A gente teve lançamento de Modern Horizons na época. Aí com Modern Horizons teve foil dentro do Pauper. O que a foil faz? Você pode descartar uma ilha e descarta uma outra carta qualquer e anula a mágica alvo, né? Então você tinha no formato um baralho, né, que você montava o B com Delver e Gurmag Angler. E tinha um outro bicho lá, Sultai Scavenger, que eles estavam usando. Ah, o Urubu. Isso, que ele tem Delve. É praticamente um Delver of Secret, só que preto, que é 3/3 voa, né? E Delve. Enfim, você tinha o Daisy, que era Free Spell, você tinha Gush Free Spell, você tinha o Gitaxian Probe como Free Spell. E isso tudo fazia encher o teu cemitério rápido, porque por mais que você volte terreno pra mão, faz umas presepadas doidas lá, tu tá enchendo o teu cemitério, né? E aí você vai deixando os pântanos lá, você tinha o Snuff Out dentro do baralho, e aí o cara exilava lá as cartinhas do cemitério pra poder descer os outros bichos rápido. E o Daisy era um anula que você não precisava pagar mana, entendeu? Esse Gitaxian Probe funcionava como se fosse um Toxis no deck, entendeu? Você olha, não, pega... Peraí, não, peraí, deixa eu quicar esse maluco aqui, Eu vou te dar as minhas Gitaxian Probe, me dá essas Toxis aí. Caralho, mano, olha o que o cara fala, cara, não, peraí. Pelo amor de Deus, cara, até mutei ele, puta que pariu. Porra, filha da puta. Porra. Ele tá te gastando, cara. Cadê? Tá. Desmutei aqui, porra. Que pariu, cara. Não, ele era bom. Não, eu entendi o seu ponto já. Alimentar o Grave Então, de ponto do Rubão. faz a comparação. Olha só. O que Toxis faz? Tu olha a mão do oponente, pega informação, né? Mesma coisa que Gitaxian Probe. Olha a mão do oponente, pega informação. Não, você tá perdendo uma parte muito importante que é fazer o cara descartar qualquer carta que não seja um terreno. Calma aí. Você faz o cara descartar qualquer carta, mas em compensação você pode comprar qualquer carta do teu baralho, entendeu? Não, E você compra do topo. Você perder de vida. Você compra do topo. Isso não é tão bom quanto você descartar a carta da mão do oponente. Não é tão bom, cara, mas porra, na versão Pauper é o que se aproximava mais. Você perdeu 2 de vida, obteve informação e pegou um card de Advantage. No final das contas, é uma conta bem parecida, assim. Tem uma diferença que era controlar a mão, Pra mim, você descartar. tá falando muita merda, cara. Você podia Olha, ter eu parado acho na que- parte de alimentar o cemitério que tava suave, cara. Tava suave. O que se aproxima da Toxis é o Coagir, cara. Eu coagi, cara. Puta merda. Mas enfim, eu concordo com a parte. Até a parte do alimentar o cemitério muito rápido, real. Mas, pô, Também. pra mim era o lance. Pra mim, o Infect, eu vejo o Infect, né, morrendo demais por causa dessa carta, assim, com a falta dela, né? E o ban dela, então, o ban dela foi meio também preguiçoso, né? Talvez. Acho injusto, acho muito injusto. Porque agora a gente tem. Cara. Cara, agora a gente tem a porra do cash down, tá ligado? Ah, tô botando Gurmag, pau no seu cu. Tá ligado? Bem por aí mas, mesmo. porra, não tem porquê. Ah, tô enchendo meu grave. Foda-se, irmão. Tô matando essa porra. Bota no grave ele também, enche lá. Vai pro Grave, relíquia. Enche teu cemitério. Esse peixão aí enche a beça. Ele é grandão, mata essa porra. E essa carta foi junto com o Gush, né? Com a Foil. Então se já tiraram duas Free Spells, por que vai deixar? Deixa essa Free Spellzinha aí que... Não, o foil ainda é válido, essa cara. porra aí. Não, o Foil ainda tá dentro, o Foil ainda tava. Verdade. Aí, ó. Entendeu? Ao invés de banir foil, que era o problema, é o foil com o Gush. Podia ter banido o Gush e a foil, só que banir o Gush também matou um monte de deck do formato. Né? Tipo, aquele lá, Inside Out também sofreu com o banimento de Gush. Sim. Zoou o formato, né, cara? Tá bom, o formato tava bem- bonito. Banimento Vamos meio pular. zoado. Banimento zoado. Volta, Probe. Volta. Vou passar aqui pra próxima, que foi Grape Shot. Grape Shot é uma sorcery, feitiço, custo 2, uma genérica e uma vermelha, causa 1 de dano a criatura jogador-alvo com o Storm. Voltando pro problema lá do Empty the Warrens, que é o Storm, cara. Você conseguia dar 20 de dano suave, assim. Esse era o problema do Grape Shot, combar e dar 20 de dano. Tu consegue bem mais, cara. É absurdo. Se você ficar sem mana, no pior das situações, você consegue pegar o Grape Shot do seu cemitério, ou então você volta ele pra tua mão, entendeu? Com alguma outra coisa, e aí você manda ele de novo. Acabou. Sim. Você conjura ele com Storm 2 vezes. Se tiver 2 no teu baralho e vier os 2 na tua mão, Storm dobrado, acabou. Endgame. Sim. E o deck era aquele com aquele ritual lá, né? Aquele ritual
da fervilha, ritual não sei o que gerava mana vermelha pra caralho, aí você ia comprando carta, fazendo Ritual loot. pirético. Isso. Spiretic Mano da Ritual, chama. Desperate Ritual. Né? Sim, e dava pra usar aquele Goblin também. O Goblin também entrava, né? Aquele Goblin que diminui um genérico, não era? Entra com uma alternativa, né? Uma win com alternativa. E aí você ia gerando mana pra cacete, ia comprando um monte de carta até eu ver o Grape Shot e pronto, você dava 20 na cara do oponente. É isso, o problema do Storm é isso. Manda Usava aí, e Lucas. esvaziar os viveiros também, pô. Eu usava os dois, né? E aquilo, tipo assim, por exemplo, a gente vê a diferença clara e óbvia do Grape Shot, que é banida, pro Scatter Shot, que não é banida. Uhum, sim. Porque o Scatter Shot, meu irmão, tem Storm, mas ele só dá na criatura. Então isso pois já é muito mais suave, porque ele não vai matar o cara. Ele mantém o jogo ali em transição, né? Ele vai permitir que a parada continue. Tanto que esses dias aí a gente tava jogando, eu e o Rubão, o Khalil tava até assistindo, eu acho. Aí eu varri a mesa do Rubão, mas eu ficava no final sem recurso. Varria com Scatter Shot? Era o familiar com arqueomante, aí blinkava o caralho, blá, 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 furadeira, metralhadora e Scatter Shot. Uhum, sim. Mas aí Porra, mas é só mas não limpa a ganhava mesa. o jogo, né? Não ganhava o Não jogo. ganhava, não era o suficiente pra vencer a parada, sabe? Então, porra, é Uhum. muito desonesto você poder dar nos cornos do coleguinha e ele não poder ter reação porque tem infinitas cópias ao mesmo tempo. Sim. Tem isso também, né? O Storm, você não pode anular o Storm. Você pode anular uma instância do Storm, porque ela é copiada. Então, se você tem um Counter Spell, você vai anular 1 de dano ou 2 fichas do Empty the Warrens. Te dar uma notícia, hoje já tem anula que faz isso, que consegue anular essas paradas todas, mas no Pauper não tem, né? Na Eu realidade. ia te perguntar justamente isso. No Pauper não tem, né, cara? Então não. Então não adianta ter essa porra, né? Então foda-se. Exatamente. Ao mesmo que não. Edição muito infeliz. Mas enfim. Foi válido. Foi válido esse ban, né? Foi válido, né? Assim Foi. como Eu o acredito que sim. Lawrence, cara. Não tem como. O Storm é muito forte, muito fácil de abusar. Passa aqui pra próxima. Essa daqui eu lembro, essa daqui eu achei triste, mas é válido, valeu, cara. Foi o Gush. Como é que é a tradução do Gush? Jorro. Jorro, Porra. Jorro. Pesado. Custo 5, 4 incolor, 1 Pesado. azul. Desculpa pelo meu comentário infeliz também. Pode cortar. Custo 5, 4 incolor, 4 genérica, 1 azul, instantânea. Você pode retornar 2 ilhas que você controla para a mão do seu controlador, ao invés de pagar o custo de mana de Jorro. E você compra 2 cartas. Cara, o rolê dele é que, de novo, de você free spell, você já usou as tuas ilhas, você volta ela pra mão, você tem ilha na mão pra, sei lá, pra usar o Daisy. Porra do foil, a Pra usar porra do Daisy. Foil, cara, e comprava 2 cartas, e aí no Monoblue você tinha 6 ilhas, você não vai fazer muita coisa com 6 ilhas, você precisa de 4, e, pô, era um rolê muito Free spell que compra, tipo, é free spell e faz a melhor habilidade do Magic. Caralho, Duas se tem vezes. como ficar, Mano, você virou ali as 2 ilhas, você não precisa ter nada na tua mão pra fazer. Você virou as 2 ilhas e deixou a mana flutuando na pool. Faz o jorro. Aí você vai, compra mais 2, vê o que vem na mão e faz ali na hora mesmo, entendeu? Instantâneo, pá. Seu Pois amiguinho é. tá tentando fazer uma mágica e você, counter spell. Tá, um summon aqui no seu Gourmet, entendeu? Pois Né? muito valor, né? Mongol. É. Chegou a matar o deck, matou algum deck, assim, o Monoblue ainda existe, né, mas como era a concepção dele, né, a formação dele, não existe mais. Todas Enfraqueceu muito. Porra, as cartas muito. que eram muito boas, né, ele tiraram, né, Daisy, Gush, essas porra, pronto. É. né? Você não vê mais o Monoblue fazendo top. Porque tudo que era recurso do Monoblue, eles retiraram. Porque o Monoblue era absoluto Cadê no o Daisy formato. pra salvar, entendeu? Ele o era- Monoblue ele não faz mais monobluesice, né? Ele era dominante, né, cara, ele era... Ele teve uma época que só dava ele. Tipo assim, você não tinha como lidar com essa merda. Ah, beleza, tô fazendo 3 trilhões de queimas aqui pra você só poder anular uma. Tô fazendo 3 trilhões de criaturas aqui com o Affinity pra você poder anular, sei lá, 2. Mas e aí?
vai sobrar 15 de dano na sua cabeça e vai sobrar 2 bichos 4/4 ainda. Faz o quê? Vai fazer o que contra isso, né? É. Rodava, ainda assim, ainda que ele conseguisse lidar, porra, o Mono Blue tinha muita interação entre si. Porque a fada desvirava as lands, e aí voltava pra mão com o Gush, e aí, porra, tu baixava outra coisa com Flash, e aí era uma porra, um bunda lelê do caralho. E aí. Não tinha como, só não tinha como. O Mono Blue era idiota. Eu, inclusive, pensei em largar a porra do Pauper. Primeiro eu pensei em montar o Mono Blue, depois eu pensei em largar. Não me julgo, meu jovem, não te julgo. Não posso com ele, me junto a ele, né, bacana? Porra. Isso aí. Só que aí eu vi que eu não tinha intelecto pra isso, e aí eu falei, é mais fácil eu desistir do Pauper. Nossa, eu cheguei a jogar com o Mono Blue ainda, nessa época dava muita dor de cabeça jogar com esse baralho, vai tomar no cu. Na real é E que eu o achava Wizards, tranquilão. Uma Nossa, cachaçinha boa. a Gostava não. Wizards montou o baralho aos pouquinhos, né? Começou com a nuvem de fodas e depois eles tiraram tudo de uma vez, que é pra matar o deck logo. É, Ó, foi o deck bem... não morreu, não. não morreu, mas mudou todo o formato dele, né? É muito mais outro fraco. deck, cara, é outro deck. praticamente. Virou o Mono Blue fadas com 2 fadas. Não, é muito mais fraco. Aí agora compensa muito mais tu botar pântano, que aí tu tem acesso à remoção, cast down, tu põe montanha, que tem high scred, compensa mais. Né? Jogar o só de Scred. Jogou com Scred, né? Naquele UR Scred. Cara, era bem chato tu enfrentar um scred contra isso aí, cara. Que o scred, Sim, assim, nas real. últimas, tu com board montada pra matar o cara em 2 turnos, o cara fazia gush, cara, ele voltava pro jogo. Ele voltava, era É absurdo. impressionante. Era né? Imoral. Pode crer. Imoral, Aí ele entrava imoral. de Pyroblast, entrava de Algur, catava uma instantânea, te anulava, fazia raio. Porra, era um inferno. Era um inferno. Não tinha como. Gush, eu lembro, eu fiquei muito puto. Eu lembro que eu peguei, na mesma época, falei, caralho, tomar no cu, meu irmão. Peguei finalmente nessa porra Gush e Daisy. 2 semanas depois. Cara, eu Mesma importei. coisa, cara. Eu importei isso aí Porra. da China, cara. A minha são em chinês que eu falei, não, vou importar essa porra. Achei no eBay barato, depois baniu essa merda. Moleque, eu não cheguei nem a usar. Eu usei pouco também, é. Olha, eu tava montando o Mono Blue, velho. Aí a Wizards destruiu o baralho antes de eu terminar de montar o baralho. Bem Eu feito acho pra que foi assim vocês. comigo Bem também. feito pra Eu vocês. tava montando Se o baralho, fuderam. faltava comprar o Gush. Agora eu tenho o Gush, né? Paguei R$2. Porra, agora eu também tenho gancho, mano. Porra, não dá pra usar pra nada? Detalhe, Dá, pô. paguei Pode 20 reais jogar no porra Commander. Pagou 20 reais no quê? no Gush. Caralho! Na época ele dava barato, tá? Que Gush era 25, 30. Eu paguei cara. acho que 60 no Play 7, paguei chorando. Caralho. Aí, se fuderam, bem Eu feito. paguei, acho que R$6 ou foi 7 no Play 7. Que arrombado, né, cara? Enfim, Ainda ban peguei um válido. de brinde, 4 nuvens de foda. Ban válido. Válido. Triste, porém válido. Triste, É. porém válido, né, cara? Eu falo Triste. válido com tristeza, mas deixa aí. Foi válido. Faz o jogo. A próxima aqui, ó. A próxima é Invigorate. É uma instantânea, custo 3, 2 genéricas, uma verde. Se você controlar uma floresta, ao invés de pagar o custo de Invigorate, você pode dar 3 de vida pro oponente. A criatura alvo ganha +4/+4 até o final do turno. Cara, isso no Infect é o sonho, né? Porque você não precisa dar dano na vida do oponente, você não precisa reduzir a vida dele, só precisa dar dano de Infect, então foda-se, né? Toma 3 de vida aí. É bem isso, né? De novo, outra free spell, né? É o bingo do porquê ser banida, né? É free spell? Se for, já bane. Tem Storm? Tem, bane. É esse tipo de coisa. E o Invigorate eu não cheguei a ver jogando. Vocês chegaram a ver jogando? Eu usei Invigorate muito tempo. Mas usava Infect também? Infect? Usava no Infect. Eu tinha mó prazer em usar a elfa levantando pros caçados lá. Feliz da vida. É linda aquela arte daquela elfa. Aham, a da antiga, né? Antiga. Claro, pô, aqui vale a pena. Isso é maneiro. E, porra, foi lá e baniram a parada. Eu falei, meu irmão, sabe o que mais? Chega desse deck, tá muito frágil. Os caras estão mataram a porra do deck. Ainda com o Gitaxian Probe, que eu não cheguei a usar no meu Infect. Quando tiraram o Invigorate, eu desanimei do deck. Desanimei real, assim. Eu falei, foda-se. Era muito imoral, cara, no Infect, cara. Era realmente muito turno 2 kills, sabe? Muito fácil.
É tanto que você vê nesse campeonato do Guma, quantos Infects tiveram. Foi uma porrada. O pessoal apostou muito no Infect, né? Tinha a maior parte dos decks era de Infect, né? O pessoal fez muito Infect. Porque a galera fez o óbvio, né, cara? Que é jogar muito rápido. Vou jogar extremamente rápido aqui, e quem ganhou foi um deck extremamente rápido, que é a porra do Affinity, só que mais forte. Era o Affinity com o Biscoitão, que é muito rápido. Porra. Então, ban válido, né? Ban bem-vindo. Ban válido. Isso aí Eu não vai sei sair do se ban, hoje... Não sei se hoje esse ban ainda seria tão poderoso assim, hein? Confesso pra vocês. Será? Talvez, Cara, né? eu acho, sabe por quê? Porque agora com sei lá, mano, o Scred é muito forte. Umas anulações, assim, boas, sabe? Eu acho que o Invigorate, eu não sei até que ponto ele é um ban ainda hoje tão consistente, tão válido, blá, blá, blá. Eu tenho pra mim que Interessante. mesmo com o Invigorate, o Infect ainda ia tomar um pau pro Boros. Talvez. Agora tem Snuff Out, né? Não sei se nessa época jogava. Não, sempre teve Snuff Out, mas não Sempre jogou, só que ninguém usava. Justamente por carecer de remoções pontuais, assim, né? De fato tem isso, né? Se você fosse montar um Infect, eu vejo essa carta no Infect, né? Eu tô estipulando o Infect. Montar seu Mono Green. O Mono Green com um splashzinho pro azul lá pro Blighted Agent. E só com a adição do Invigorate, talvez, não sei, o deck talvez não voltasse a ser top tier, mas talvez ele tivesse um pouquinho mais de força, né? Talvez. Ele começaria a jogar, pelo menos. Cara, é porque o Invigorate dá muita brecha pra turno 2 você matar o oponente muito rápido, muito rápido. 2 Invigorates na sua mão e um Glistener Elf na mesa, pronto, é basicamente GG, né? Então não... Mutagênico, né, também. Mas o Mutagênico só dá +2/+2 e você perde a sua vida, né? Então... Mas aí você consegue no turno 2 muito fácil, porque o deck só tem bicho e pump, né? Então, 2 Vigorates na tua mão e uma criaturinha 1/1 lá com Infect, é isso, e qualquer outra porcaria que você tenha que já vai dar mais de 10 de Infect, né? Então eu acho que é bem possível que talvez jogasse. Seria um deck bem mais fraco, né? Mas acho que poderia dar suporte pro deck. Mas é um ban válido, eu acho. Ban válido no fim das contas. Sim. Posso passar pra próxima? Vai, por favor. Esse próximo daqui foi recente, foi o Santuário Místico. Esse daqui foi foda. Assim. É uma land do tipo ilha, não é uma land básica, né? Ela adiciona uma azul. Quando ela entra no campo de batalha, virada, a não ser que você controle 3 ou mais ilhas, ou 3 ilhas. E quando ela entra desvirada, você pode colocar uma instante ou feitiço do seu cemitério no topo do seu deck. E, cara, isso daí combava que era um capeta com Deprive, né, cara? Cara, esse é um Arqueomancer em forma de terreno. Tem noção? Cara. Isso é muito forte. Ainda mais se você tiver um drawzinho na mão, você vai lá e você bota uma magiquinha lá no topo do baralho, aí bota assim, faz preordem, bota na tua mão. Seu oponente às vezes tá nem esperando, você pegou e botou um counter spell no topo do baralho, aí teu oponente tenta fazer uma sacanagem lá e você brainstorm, pega o counter spell, bota na mão, anula, né? Olha só, quanta sacanagem. O lance dela era com Deprive, cara, que era custo 2 azuis, como custo adicional para conjurar desprover, devolva um terreno que você controla para a mão do seu dono. E anula mais calma. Ela é um counter spell com o drawback de devolver uma land pra mão. Só que, porra, quando você tem uma land que, ao você baixar ela, devolve uma instantânea ou feitiço do seu cemitério pra sua mão, você cria um loop infinito de que você vai ter sempre um counter na sua mão. Isso era ridículo. Transformou uma carta de centavos em uma carta cara do Deprive. Não foi isso daí, ô Khalil? Tu tava acompanhando isso? Foi. O Deprive era baratinho, era, sei lá, R$1,50. Aí ela subiu pra 10 conto, 15 conto. E outra carta também, que era uma instantânea de compra. Eu não lembro o nome dela, mas era instantânea, custo 3. Chosa, Tragic Lesson. Tragic Lesson. Era assim, é carta de lixo. Você ganhava de brinde, vinha com ela dobrada numa encomenda que você fazia de estado, sabe? E aí a carta começou a ver jogo pra caramba, porque você retornava essa santuário e você ficava nesse looping de draw, looping de anula. Era imoral, surreal. Caralho, o Tragic Lesson, pode crer. Eu usava. Filho da puta. Eu usava. Eu peguei o Tragic Lesson foil na época que ele era lixo. Eu falei, não tenho gancho, vou botar esse daqui no meu baralho. Pode crer, era o que tinha.
Mas vocês acham válido? Eu achei muito válido, cara, porque deixava o deck muito opressor, né, cara? Ele jogava muito. Sim. Depois de um tempo eu falei, cara, eu não quero mais jogar com isso não, porque isso aqui é meio asqueroso, sabe? Eu terminava as partidas assim, ou ganhava, perdia e ficava assim, porra, ficava um gosto. Pô, fiquei Gosto mó tempão amargo, né? nessa. Fiquei mó tempão nesse Ololô aqui, meio chato, sei lá. Aí eu até tirei do baralho e depois baniu. Khalil, tu é o tipo do cara que se tu fosse um samurai, você não pegava o maluco desarmado, tu largava a espada pra poder lutar com o cara que tava desarmado. Honra, né, cara? Não atira pelas costas. Cara, o problema dessa carta aí, na minha opinião aí, é que, tipo assim, você não tem como lidar com o terreno, sabe? Então, tipo, nem todo baralho tem link contra terreno. Aí o cara te bota nesse looping aí e você fica meio que complicado. E mesmo que você tivesse, né, o anula, ferra o teu jogo. Mas eu acho que se tivesse tirado o Deprive do formato, o Santuário Místico talvez continuasse jogando, de boas, sem causar muito problema. O que vocês acham? Ele causa problema, cara. Ele causa problema. Pode não causar Bruxuleio. não O causa o Santuário loop. é problema. Ele é problema, mas... Porra, eu não achei ele tão idiota assim, não, sabe? Na boa mesmo. Eu achava super contornável. Joguei contra, cheguei a jogar contra, cheguei a usar. E eu achava até ok, assim, pra todas as merdas que tem banidas aí, eu achava que ele era até ok. Até, porra, dá pra contornar de alguma forma. Não vai ser a desgraça que tá sendo, não. Sabe por quê também? Foi um leve respiro pro Monoblue de novo. Foi. A merda foi o Scred. A merda foi que a porra do Scred abusou de novo e blá blá blá. Baniram pelo looping no Scred, basicamente. Sim. Então, mas era um respiro que o Monoblue tava tendo de novo. Mas ainda assim não tava tendo tanto resultado. Oh meu Deus, que absurdo. Mas foi isso, sabe? É Tite, mas tudo bem. Válido. Então, ban válido? Foi. Ok. Bom, Não ok. válido. Não, esse aqui, ó, vou passar próximo. Esse daqui não tem discussão. Foi o Peregrine Drake, Dragão Peregrino, Dragonete Peregrino? Dragão Peregrino, né? Sei lá. Tá, foda-se. Peregrine Drake, custo 5, 4 genérico, 1 azul, criatura Drake. Eu acho que é Dragonete, mas enfim. 2/3 voar. Quando ele entra no campo de batalha, você desvira até 5 lands. Mano, tá aí, é o rolê de desvirar land de novo, é free spell. Cara, todo deck, eu lembro dessa merda, só tinha essa porcaria no formato, só tinha esse bicho rodando essa merda. Jogava, era mana infinita pra Rolling Thunder. Cara, que deck chato, época muito ruim. Esse deck era absurdo, velho. Essa época eu não joguei, foi a época que eu vendi minhas cartas e entrei em parafuso. Aí foi na época que esse bicho aí causava estrago. Mas fiquei ouvindo os rumores. Substituiu a fada, tá ligado? Mais atrasado, mas, porra, deck tempo control, né? Qualquer coisa assim. E no fim das contas você fazia a mesma coisa no jogo. Você criava mana infinita e dava um Rolling Thunder, coisa do tipo, sabe? Vamos lançar um bicho custo 5 que faz a mesma coisa que a nuvem de fadas. Ele não vai ser tão idiota assim. Não, claro que não. Imagina se desvirar 5 porra de terrenos ao invés de 2, não vai ser idiota. Porra, não vou fazer isso. Porra, tá maluco, os caras não vão abusar desse dragão, ele é custo 5. Tá. Tá porra, é muito alto. A primeira vez que eu vi esse baralho aí, a primeira vez que eu vi esse canalha aí, eu tava jogando Commander, aí o cara foi e desceu esse bicho, né, conjurou, eu tinha um anula na mão, sabe, mas eu fui, olhei e falei, o quê? Esse bicho aí, ele desvira só 5 terrenos, é um bicho merda por 5 mana? Ah, foda-se, tá bom, vai, joga isso aí. Daqui a pouco o maluco, mana infinita? Aí eu, o quê? Onde? Mais tarde, tava o Rubão ali chupando o dedo assim, caralho, porque eu não anulei, mano. Era muito idiota. Essa época foi muito ruim. Era literalmente todo deck com essa porcaria de dragão. Não tinha como, tinha que banir esse negócio, porque fez o formato ficar igual. Não tinha outra coisa jogando. Era isso. Tóxico. Então, ban justiça merecido. Morra, Peregrine Drake. Podia ter banido antes. Podia ter banido antes, inclusive, né? Enfim, a próxima aqui, ó. Temporal Fissure, custo 5, 4 genérica, 1 azul. Feitiço, retorna a permanente alvo para a mão do seu dono com um Storm. Mano, essa porra daqui
Se tu fazia Storm pra 3, com isso daqui, o cara já perdeu o jogo. Você volta 3 terrenos pra mão. Seria a carta mais forte do formato. Seria muito forte, cara. Você É volta uma das 3... cartas comuns mais fortes, cara. É permanente. Friso que é permanente. Ou seja, volta terreno pra mão do oponente. Então, cara, se tu faz isso pra 3, vai pra 2. Volta 2 lanes pra mão do oponente. Pronto. Já atrasou o cara muito. É muito ridículo essa carta. E óbvio que os caras não faziam isso pra 2, né? Fazia isso pra 20. Então... Fazer pra 5 já bastava, tá ligado? Já removia tudo relevante e aí só te restava chorar, tá ligado? Ah, não tô fazendo nada aqui, peraí que eu vou pegar meu polegar e botar na minha boca e... Cara, essa porcaria jogava no familiar, jogava com familiar, cara. Então você baixava isso muito rápido. Isso, Léo. É isso. Alguém pilotou no campeonato do Guma, pilotaram um familiar com essa carta. E, cara, era assim, a carta caía, ela fazia 8 cópias e era assim, já era, cara. Concede aí porque você não vai retornar mais pro jogo. Não vai mais Pensa retornar. nisso como um cap size melhorado, né, cara? É um cap size melhorado. Você não precisa ficar dando buyback nele. Só falar um pouco desse deck que o cara ele fez foi bem interessante, porque ele fez o familiar meio Storm ali, que... Uma lista bem bacana. Era uma lista bacana, foi original. Foi bem criativa. E isso me lembra que não teve nenhum Storm puro no campeonato, que talvez tenha sido... Marcaram bobeira, né? Porque se tivesse, eu acho que ganhava daquele Affinity lá, hein? Não sei, não. Não sei porque, sei lá, turno 3 você amassava o cara. Turno 3 o maluco já ia estar com muito pouca vida, cara. Mas turno 2 você já queimava os bichos dele. Você queima os bichos, eles estão de graça, grande merda. Não, mas aí ele não vai ter mais bicho na mão, porque o Affinity cospe toda a mão dele no turno 1. Enfim. Então, ia voltar tudo pra mão? Não, tô falando que você vai queimar os bichos do cara, ele não vai voltar nem pra mão. Ok, entendi. Não, ninguém pilotou uma lista mais mid-range, assim, de ficar queimando aqui, queimando ali, vai montando a mesa. Era só descer o bomba e vambora, pra frente. Ninguém pilotou, cara, o Mono Red, um Red Deck Wins, um Mono Red Burn, sabe? Que eu acho, na minha opinião de merda, eu acho que são decks merda. Que bateriam de frente com alguns decks com carta banida. Realzão, assim. O Burn, então, acho que o Infect é um, por exemplo, eu acho. Uhum. Não vi rodar um Prismatic. Ainda bem, né? Pô, não tem nem como, né, o Khalil? Quando o cara tiver a mana pra conjurar o Prismatic, o maluco já morreu. E bem por isso aí. Ban válido. Ban justo. Tem Storm pior carta. Tem Storm tá banido, obviamente. Tem Storm tá banido. Essa próxima aqui, cara, ela foi patética, cara. O design dela foi idiota. Foi Treasure Cruise, Cruzeiro do Tesouro. É a carta com o Kiko segurando o navio dele. Quando tu digita o nome dela, aparece no Google assim, você quis dizer Ancestral Recall? É, bem por aí mesmo, cara. Uma carta custa 8, 7 genérica, 1 azul, feitiço, compra 3 cartas, mas ela tem Delve, que você pode exilar uma carta do seu cemitério para reduzir em uma genérica no custo dela. Basicamente, ela se tornava uma carta custo 1 azul, compra 3 cartas. Essa carta era tão idiota quando saiu, que até Mono Red Burn tava usando essa merda. Era muito imbecil. Isso veio comum, assim, saiu comum em Tarki, jogaram. Tamo aí, custo 8, tem Delve, mas, pô, vão demorar pra jogar? Então bota com. É a mesma lógica da porra do dragão. Custo 5, tomando cu, ninguém vai fazer isso. Aí essa porra aí. É custo alto também. Ninguém vai usar essa porra. Tá maluco, não inventa. Pronto. Cara, era tão idiota. É o típico caso de você ver carta errada jogando no deck errado, sabe? Assim como o Astrolábio fez, né? Que permitiu essas paradas malucas. Era você ver um monte de deck que teoricamente não deveria estar usando aquela carta usando. Era imbecil. É uma carta muito forte, uma carta muito, muito forte. O pessoal até resgatou aquelas cartinhas de custo 1 que você tomba nota mental, você tomba 2 do teu grave, do teu deck e faz draw. Então tu acelerava rápido pra caramba, tu fazia draw pra caralho. Uhum, sim. Melhor porra da habilidade do Magic. Eu vou morrer dizendo essa merda. Não adianta, Leque. Sim, Porra. Eu lembro disso no Mono Red, cara, porque marcou, cara. Era tipo, você já queimava o oponente pra caralho, queimava muito, e aí você abastecia o seu grave. Você pode não necessariamente pagar uma azul, mas, cara, você pagando 3, sabe? E comprar 3 num deck que não tem compra no geral, assim, at all, já é muita vantagem. É muita vantagem.
Então fazia essas anomalias de mono-red usando essa porcaria comprando 3 Se cartas. achasse um Fire Blast, era o GG. Era isso. Era bem isso. E foi uma loucura de pessoal maluco pra conseguir isso aí foil. Isso bateu 100 conto, 100 e tantos conto a foil, cara. Enquanto a normal era 70 centavos. É, Comunzeira assim, pra caralho, de quilos isso. sim. Ban Hoje em validíssimo. dia eu comecei a ver isso aí estocado em loja. Sim. Cópia. Ban válido, né? Bom válido. Justo, tá precisando. A seguinte, isso aqui eu não vi jogando, que foi High Tide, uma carta custo 1 azul, Já caiu banida. caiu banida, né? Instantânea. Sim. Até o final do seu turno, toda vez que um jogador virar uma ilha pra gerar mana, aquele jogador adiciona uma azul a mais na sua pool. Então cada ilha gera 2, é isso. O lance dessa carta é que tinha aquele problema, né, do Pauper, né? Que era que o Pauper era virtual, né? Que era no mall. E algumas cartas saíam no mall como incomum, mas aqui na vida real as cartas eram impressas comum. Então a galera meio que às vezes jogava com cartas que eram comuns aqui, mas não eram permitidas no mall. Então tinha toda essa confusão. Esse era o caso do High Tide. Aí às vezes a galera usava o High Tide assim, mas ele, em tese, ele nunca pertenceu ao Pauper. Ele só foi pertencer durante a unificação, mas aí quando anunciaram a unificação já anunciaram 3 cartas banidas novas direto, que são essas que a gente vai falar agora. Só isso adendo aí. Se ela tivesse jogado em algum momento, ela jogaria com essas cartas que virariam desvira mana e por aí vai. Mana, e você gera mana infinita. Porra, E como, seria ridículo, velho. Ridículo como demais. o Khalil falou, ela entrou banida, né? E aí essas seguintes seguem esse padrão, né? Que é a Hymn to Torak. Como é que é? Hymn to Torak? Como é que é? Entrou banida também, Rim Tutorá. Como é que é o nome Eu dessa falo porcaria? Rinto Torashi. Hymn to É, Torak. não sei o que, Rim Eu Tutorá. Não tem tradução, não? Não tem tradução essa porcaria, não? Cara, é hino Rim é do o quê? Torá, entendeu? Torá é Hino um do personagem? Do Torashi. Hino. Não é do, é para. É Hino de Torá. Aí, ó, hino pra Torá. Não fizeram Hino pra ficha. torear. Vai torar aí, rapaz. Que Cara, isso? essa porra. Enfim, a carta é custo 2, 2 pretas, feitiço. O jogador alvo descarta 2 cartas aleatórias. Porra, isso é bem forte, né, cara? Eu, por exemplo, usava essa carta na época. Que o Aham. Pauper, ninguém sabia assim direito o que era Pauper. É qualquer carta comum. Aí eu olhei essa porra e falei, que isso, vou usar isso. Turno 2 o cara tira 2 sem saber da mão. Cara, não A galera precisa... usava isso, era uma confusão danada. Isso com o cara tendo 2 na mão, nossa, que tristeza. O cara segurando aquelas cartinhas na mão pra jogar depois, aí pronto, descarta essa Cara, foda-se. era tristeza às vezes no turno 2, porque o cara, sei lá, jogando de um deck agro. Ele tinha uma montanha na mão, tinha outra montanha. Às vezes calhava dele descartar uma montanha e ficava com uma montanha na mesa o tempo inteiro. Stomp, o cara equipava a mão porque tinha Kyrion e Floresta. Saía Kyrion, saía Floresta. O cara não jogava mais. Nossa, Ficava comprando 3, 4 turnos aí, perdi o jogo. Aí chupava o dedo, não fazia nada. É. Tá merda. E seguido da Sinkhole, né? Que também é carta idiota. Aí, gente, curiosidades. Rim Tutora não tem tradução para português, porque todas as versões impressas da carta são em inglês. Imaginei que fosse isso. Aparentemente é isso mesmo. Tanto que não tem tradução. Imaginei que fosse isso. Olha só. Tem nomes possíveis, entendeu? Então eles não botaram Mas não tem uma nenhum, não sei. tradução oficial. Não. É, pode crer. Então fica com a minha tradução, que é a minha tradução mais oficial. Hino de Torá. Hino de Torá. E é curioso também que essa coleção, eles faziam artes diferentes para a mesma carta. Ah, Isso eu acho tinha, foda. né? Na mesma verdade. coleção, né? Aí Foi meio na- doido, assim. A Fallen Empires, né? Fallen Empires. É. E se a última aqui da lista é a Sinkhole, custo 2 pretas, feitiço, destrói além de alvo. Olha essa merda, cara. Porra. Muito forte. Tem que ser é bonito. Acabou. Passa pra é próxima. Não, É, não tem valeu. próximo. Acabou a banlist aí, valeu. Essa daí não precisa comentar porra nenhuma. Não, essa não tem o que comentar, né, cara? Custo 2 destrói além de alvo. Porra, vai te fuder, cara. Não tem. Todo se, Destroy tu, Land, se tu não todo acha isso Destroy- forte, tá errado, cara. todo Deck. Destroy Land, Mono Black é todo de Destroy Land ou é custo 3, ou se ele for menos que isso, você se ferra de alguma forma, não é isso? Não tem um lance disso? É por aí, é por aí. Tem sempre um drawback no seu terreno também, diga-se de passagem. Sim. Geralmente é isso. É 3, 4, né? Muito comum. Chuva de pedra é tudo 4 pra cima, né? Então. E essa carta é de alfa, né, cara? A gente entende que os caras na época, eles
Não tinha perspectiva do que seria o jogo, né? Tinham nem noção, eles não sabiam nem o que eles estavam fazendo. Não tem nem noção hoje, pô. É isso que eu ia falar. Não sabia na primeira edição. Cara, mas, porra, lançar essa merda comum, cara, que porra, né, cara? Que merda. Pois é. Que ideia de jirico. E também não tem tradução. Não pra tem português. tradução. Não Buraco foi de tinta. Buraco de tinta, por aí. Não, na Isso, verdade é só buraco, né? Seria como uma fossa. Eu tava gastando. Buraco emburacado. Enfim. E terminamos aqui com a lista. A maioria faz sentido, né? Realmente, a maioria dos bans fez sentido, né? Faz jus o ban. O formato passou por muita coisa, né, cara? Tem muita carta aqui que a gente viu que deu merda. Tem carta atualmente que tá dando muita merda? O que vocês acham? Tem alguma carta que tá dando muita merda? Eu acho que isso pode ser aí pra galera comentar com a gente. Pode ser, né? Aí, fica a critério deles, né? O que tá fudendo o formato agora? Será que tem alguma coisa? Não vale Será falar Land de Tron. Se falar Land de Tron, vou ignorar. Não? Alguma coisa de fato relevante. Pô, a galera comentar aí se acha que o que a gente falou também faz sentido pra eles, se não, né? Uhum. Acho que essa interação aí da galera é importante, a gente tá precisando, né, galera? Isso aí. No geral, justo, né? Tem um outro preguiçoso e só, mas dá pra viver sem. O formato tem andado bem saudável, né? No geral. Tá formoso. Tá maneiro, o formato não tá ruim, não tem muito deck uau, assim. Você vê, eu vejo muito GSK, muito Boros, principalmente Monarca, né? Aí, tá aí, Monarca. Odeio Monarca. Pau no cu do Monarca. Não, foda-se. Odeio Monarca. Monarca, outra questão também. Também tô passando raiva com o Monarca. Acho o Monarca uma merda, mas enfim. Vamos ficando por aqui, né? Ah, não, peraí. Tem recado? Alguém tem recado? Não tem recado, não. Tem que lembrar. Tem que falar onde as pessoas acham a gente. Isso aí. Kalili, onde é que o pessoal encontra a gente? O pessoal encontra a gente lá no Instagram, @podcastmanador, que a gente tá sempre postando umas cartas maneiras lá, umas foils e tal. No nosso grupo do Facebook também, a gente tá aberto aí a trocar ideia lá no Podcast Manadork e no nosso contato direto por e-mail, que é podcastmanadork@gmail.com. Isso aí, a gente tá nas redes sociais aí, no Twitter, Facebook, Instagram, a porra toda. Estamos nas principais plataformas de streaming, no Spotify, iTunes, no Apple, no Google Podcasts. Estamos também no YouTube lá, se quiser ouvir por lá. Dúvida, comentários, sugestões, qualquer coisa, comenta em qualquer lugar desse aí que a gente está sempre olhando. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, sigam a gente lá no Instagram, sigam a gente lá no Twitter, que estamos planejando uma paradinha legal aí para vocês. Vamos fazer um sorteiozinho, umas paradas legal. Também estamos querendo começar a fazer mais lives frequentemente na Twitch, né? A gente tem que se organizar melhor para esse tipo de coisa, mas a gente quer criar um acesso mais direto com vocês. Então, até se vocês tiverem alguma sugestão sobre o que a gente fazer na Twitch, o que vocês acham, algum tipo de conteúdo, fazer um podcast ao vivo lá, algo do tipo, comenta aí que vai ser bom, que a gente quer expandir, né, a nossa rede. Então vamos ficando por aqui, né? Valeu, gente, e até a próxima. Valeu! Valeu!